foi pela utilização de milhares de milhões de euros a favor do setor financeiro e de grupos económicos que se desequilibraram as contas. Esquecer seria permitir o prosseguimento e o agravamento das políticas que geraram os problemas com que nos deparamos. As causas e os responsáveis são bem claros. São os especuladores financeiros. É a injusta distribuição da riqueza. É a destruição do tecido produtivo e a privatização progressiva de tudo o que interessa ao capital. É o saque aos orçamentos de Estado e a manipulação do papel dos Estados. É a corrupção, o compadrio, a promiscuidade entre o poder económico e o poder político. São as políticas de baixos salários e de precariedade, o desrespeito pelas leis laborais. É o bloqueio crescente à negociação coletiva e o ataque aos sindicatos. E a primeira causa dos problemas que hoje temos é o prosseguimento de políticas de direita, desenvolvidas há décadas pelos partidos do arco do poder e a falta de estratégias de desenvolvimento do país. Não estamos perante o pedido de nenhum sacrifício partilhado. Não há justiça naquilo que vem a ser imposto. E vejamos alguns exemplos dessa injustiça. Enquanto a retenção dos nossos salários a partir de 1 de junho, em 1 a 1,5% de retenção logo em sede de IRS, permite ao Estado acumular 424 milhões de euros em 7 meses. O IVA acrescentado às grandes empresas apenas proporciona uma acumulação de 159 milhões. Entretanto, camaradas, o IVA, o aumento de 1 ponto percentual na taxa do IVA relativo aos produtos e bens de primeira necessidade provoca 395 milhões de aumento de receitas, ou seja, as receitas da taxa sobre os produtos e bens de primeira necessidade aumenta 20%. Entretanto, como dizia, o corte na riqueza não é feito de forma alguma com qualquer dimensão. Nós perguntamos para onde têm ido os lucros obtidos pelo setor financeiro e pelos grandes grupos económicos. Apropriam-se dele e na maior parte das vezes o dinheiro que acumulam não paga impostos. Vejamos um outro exemplo. Enquanto os cortes nas despesas sociais inscritos na primeira formulação do PEC, a redução de 1 ponto percentual apenas atinge as camadas mais baixas e, portanto, colocam muita gente na pobreza, nós vemos que para os ricos apenas se dão pequeninos sinais para fazer de conta que há justiça. E já agora vale a pena lembrar, falam tanto de justiça. Em Espanha, o governo até agora só aplicou, mas os trabalhadores estão a reagir e até vão fazer uma greve geral no dia 8 de junho. Mas dizia eu que em Espanha, camaradas, enquanto aplicam cortes nos salários da administração pública, entretanto, para os detentores de cargos públicos e para os altos gestores, a redução que propõem não é como o Sócrates, simbólica de 5%, é de 15%. E também adotam outras medidas. Ainda esta semana adotaram uma medida de uma taxa especial sobre as 46 ou 48 maiores fortunas de Espanha. Há diferenças significativas. Aqui em Portugal é ostensiva a injustiça e o sacrifício pedido aos mais pobres. As medidas, entretanto anunciadas, que eliminam a proteção aos desempregados são um insulto e uma violência, são uma absoluta insensibilidade social. Vejamos, o Governo decidiu o fim dos programas de apoio ao emprego, alterou as regras do subsídio de desemprego e quer acabar com o prolongamento do subsídio social de desemprego. Como compreender estas medidas
quando a economia não cria empregos e o desemprego se agrava cada vez mais. É hipócrita e maldosa a insinuação de que cada desempregado, se for mais pressionado, pode por si encontrar emprego. Qual a arte mágica, perguntamos nós, qual a arte mágica que cada desempregado vai descobrir quando as políticas que estão a ser adotadas destroem emprego, quer no setor público, quer no setor privado? E chamemos a atenção de outra coisa. É que a eliminação da majoração de abonos de família para os mais necessitados e subsídios de desemprego para casais que se encontram os dois no desemprego e com filhos, a eliminação desta majoração vai colocar pessoas numa miséria absoluta. Isto é absolutamente inconcebível. Nós não aceitamos. Diz o Governo que os cortes se devem à necessidade de consolidação orçamental. É ridículo esta afirmação. Quando nós sabemos que o prolongamento do subsídio social de desemprego custa apenas 35 milhões de euros, o que representa, registrem este número, 0,02% do PIB. Ou seja, para quem quiser fazer as contas, 1 sobre 5 mil, ou seja, 5 mil avos do produto interno bruto. É aqui, atacando os mais necessitados, com estas migalhas em termos de riqueza nacional, que eles encontram a justiça. Por isso nós dizemos, é uma vergonha. Depois vem a Ministra, com o ar mais natural do mundo, dizer-nos que estão a fazer cortes, mas que estes cortes é apenas o retomar dos direitos que existiam. Portanto, que não se tratam cortes excepcionais. Ou seja, as medidas que estão em vigor foram colocadas para a resposta à crise. Então a crise não está aí com tendência a agravar-se. Então elimina-se aquilo que se considerou indispensável para proteger a sociedade. Que lógica é esta? Que cinismo é este de dizer que é apenas um retomar dos direitos que tínhamos? A verdade é que alteram o regime do subsídio de desemprego para baixar o seu valor, quando os dados oficiais nos dizem que a maioria dos desempregados, e tomem nota disto, a maioria dos desempregados em Portugal recebem tanto como o limiar da pobreza. Eu repito, mais de 50% dos desempregados deste país têm de subsídio de desemprego um valor até 419 euros. E 3/4 dos desempregados que recebem subsídio, o seu valor é apenas até 428,5 euros. Quem são os privilegiados? São as pessoas que vivem com estas poucas centenas de euros. Isto é um escândalo. Além disso, é um direito de quem trabalha. O subsídio de desemprego é uma substituição do salário. Não é nenhuma benesse de nenhum governo para as pessoas. Por muito, um destes dias apareceu também o secretário de Estado do Emprego a dizer que estes cortes vão ao encontro de pedidos feitos pelos patrões de Braga. Lindo exemplo. Parece que ele está preocupado naquela zona do Ave, onde nos anos 80 e 90 ainda agora nós vemos muita pobreza e uns quantos Ferraris, a maior concentração de Ferraris do país. Ele está preocupado em alimentar o número dos que podem usar Ferrari. O Governo, com o apoio do PSD, adota medidas que, para além de destruírem emprego e induzir a redução da retribuição do trabalho, em particular a diminuição dos salários, eliminam apoios à promoção do emprego e à proteção dos desempregados e depois, com toda a desfaçatez, vêm apelar aos parceiros sociais que partilhem o seu diagnóstico sobre a situação e que criem
um pacto para o emprego.